Eu sou uma escritora que não tem costume de ler. Parece piada, mas não é, eu juro. Eu escrevo livros há um pouco mais de um ano. Já lancei meu primeiro livro. Os links estão todos na descrição. Aqui tá a capa dele, ó. Deixei aqui a capinha no computador, mas eu mostro pra vocês também. Eu escrevi este livro, Detetive Guerra, o assassinato do chefe Jones. Ele tá à venda, o físico, aqui na descrição. E o e-book lá no Kindle também, pra quem quiser ler. Ó, ele é lindo, gente, lindo. E quem comprar o físico vai com dedicatória e autógrafo. Mas não é sobre isso o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre uma coisa que parece até mentira, né? Mas eu sou uma escritora que não lê. E isso já vem de muito tempo. Então vamos conversar sobre isso. Quando eu era mais nova, quando eu era bem nova, na verdade, eu descobri que existia o mundo da leitura por meio da minha irmã, que sempre foi muito leitora, ela sempre foi uma leitora voraz, então ela sempre leu muitos livros sobre muitas coisas. Mas o que ela mais lia naquela época, quando eu era criança, ela devia ter uns 14 anos, eu devia ter uns 8, ela lia Harry Potter. E assim, eu virei uma criança viciada em Harry Potter. Desde essa época, ela lia pra mim no nosso beliche quando eu tinha 8 anos. Então assim, e eu lembro que era o Cálice de Fogo que ela lia. Então, vocês imaginam, assim, faz muito tempo isso. E foi assim que eu conheci o mundo da leitura. Foi assim que eu descobri que existiam livros. Que isso era uma coisa que dava pra viajar lendo, sabe? Depois disso, eu não li muito, por alguns anos, assim. Mas quando eu era adolescente, ali pela volta dos meus 15 anos, eu resolvi ler Harry Potter. Só que eu tenho uma coisa que eu até hoje não sei o que é, que se eu já conheço a história, é mais difícil pra mim. Então, como eu já conhecia a história de Harry Potter, eu já tinha visto todos os filmes, eu já tinha escutado pelo menos uns 2 livros, né, de audiobook da minha irmã. É mais difícil pra mim ler algo que eu já conheço a história. Eu li os 4 primeiros livros do Harry Potter e eu nunca terminei a saga. Inclusive, essa é uma das metas. Terminar a saga Harry Potter, porque, assim, eu já li várias outras coisas depois. Não foram muitos livros, assim, mas eu já li sobre algumas coisas. Eu já li Dan Brown, eu já li Harry Potter, eu já li alguns livros de romance perdidos, que não são de sagas nem de nada assim. Inclusive eu tô com um livro aqui que é de uma amiga minha, que ela me emprestou, que ela disse que provavelmente eu vou gostar de ler, da Colleen Hoover, talvez um dia. Não sei se... ainda não comecei a ler, pra vocês verem. Eu tenho vários livros aqui emprestados que eu ainda não comecei a ler, porque eu tenho que voltar ao hábito de ler. E ser uma escritora que não lê também tem suas dificuldades. E o meu irmão é a pessoa que mais fala isso, né? Como que tu é uma escritora que não lê? Mas ok, pra mim não faz tanta diferença assim. Só que algumas coisas eu noto que faz diferença. Por exemplo, o vocabulário. Meu vocabulário não é tão extenso. Então, quando eu quero descrever alguma coisa, eu passo algum trabalho, eu tenho que dar uma pesquisada de como fazer pra descrever tal coisa. E se eu tivesse lido mais, eu teria mais repertório pra escrever do jeito que eu goste, sem ficar precisando pesquisar sobre. Então, eu queria contar pra vocês que eu estou com a meta de ler pelo menos um livro por mês. E o meu irmão está fazendo a parte dele. Eu tenho 3 livros emprestados dele aqui. Cada vez que eu vou lá na minha mãe, ele me empresta um livro diferente. Esse aqui já tá aqui faz um tempo. Eu comecei a ler, mas não sei se foi o dia, mas eu não consegui seguir lendo. Acho que eu parei na página 30 e alguma coisa, que é Agatha Christie, Morte na Mesopotâmia. É o tipo de leitura que eu pretendo ler mais, que é investigação, porque os meus livros são sobre isso. Então, esse aqui é um dos que com certeza eu lerei, e eu botei a meta de um por mês pra eu conseguir fazer. Pra mim, a parte da leitura não é uma coisa fácil, porque eu me desconecto muito fácil. E como aqui onde eu moro tem muito barulho, o dia todo com barulho, pra mim é difícil concentrar e parar pra ler. Mas os outros 2 são clássicos que ele me emprestou, tá? Esse aqui é o Morro dos Ventos Uivantes. Provavelmente você que tá assistindo esse vídeo já leu esse livro. Eu conheço mais ou menos a história dele. Eu não sei nem... Na real, eu acho que ele é um romance. Eu não sei se é. Me parece um romance. Também está na lista dos próximos meses. E o menor que eu tenho é, coincidentemente, o mais difícil de ler dos que eu tenho aqui emprestados do meu irmão, tá? Por quê? Porque o meu irmão está numa fase de ler livros de literatura russa. Sim, meu irmão tá lendo literatura russa. Do nada, ele começou a ler literatura russa. E aí ele comprou alguns livros. Um deles foi este, Noites Brancas.
Fyodor Dostoiévski, gente, Dostoiévski. Pois é, Dostoiévski, não sei como fala. Esse livro tem 80 páginas, então assim, ele é bem curtinho, provavelmente eu vou começar por ele, mas a leitura dele é densa. Eu dei uma olhada aqui nas primeiras páginas, gente, olha o tamanho deste parágrafo, entendeu? Não é uma coisa fácil de se ler. Provavelmente tentarei começar por ele, porque ele é menor, né? Então, tentarei começar por ele. Mas, assim, livros que estão na minha lista, tá? Vamos ao que interessa, né? Os livros dos próximos meses. E aí eu queria saber se vocês gostariam de que eu fizesse uma resenha de cada um. Na verdade, o que eu achei de cada um, não resenha, porque não me sinto qualificada para fazer uma resenha. Mas os próximos serão. Provavelmente o primeiro vai ser Noites Brancas, que é do meu irmão, e eu preciso devolver pra ele. Depois, talvez um dia, da Colleen Hoover, porque eu tô escrevendo romance no momento. Se você não sabe, é porque você não segue lá no Instagram. Mas eu estou fazendo um spin-off de Detetive Guerra, tá? Pra quem leu já entendeu o que é o spin-off e por que é romance. Então eu tô escrevendo no momento um romance e este aqui é romance. Então provavelmente esse aqui vai ser o próximo depois de Noites Brancas, que também já é romance. Depois... eu ainda não decidi qual desses dois vai ser, então vai ser esses dois, em ordem ainda não decidida. Tá, esses dois aqui já são maiores. O Morro dos Ventos Uivantes tem 368. E Morte na Mesopotâmia tem... calma... 235. Talvez eu leia a Morte na Mesopotâmia antes do Morro dos Ventos Uivantes, porque eu vou crescendo aos pouquinhos, também não posso me exagerar na quantidade de páginas, porque senão depois eu não leio, né? E também tem outra coisa, nesse último ano, este meu livro, eu li ele umas 6, 7 vezes, porque como eu fiz tudo independente, eu que fiz a diagramação dele. E pra fazer a diagramação, eu li todo o livro. Não precisava, mas eu li. E eu li ele umas 5, 6 vezes depois de pronto. Isso sem contar o tempo escrevendo ele, né? Então vocês imaginam. A minha leitura eu tô acostumada a ler. Meu livro tem 205 páginas. Ele não é tão pequeno assim, mas também não é um livro gigante. Então, algo eu estou lendo. Depois desses que eu tenho aqui, que são os próximos, né? Já deixei até meio que na ordem o que eu vou ler. Eu decidi que lerei novamente. Não vou seguir de onde eu parei, vou começar do zero. Vou ler Harry Potter, porque é uma coisa que eu não acredito até hoje que eu não consegui ler Harry Potter, tá? Eu sou muito louca no mundo de Harry Potter. Eu adoro a parte de fantasia e de bruxos, e não sei como que eu não li até hoje, não sei. Tipo, eu tenho alguns outros livros que eu li e que eu tenho muita curiosidade de ler de novo. Um deles é Nárnia, que eu tenho o livro grande, que é a coleção completa dos 7 livros. Eu nem sei quantas páginas ele tem, mas ele é um calhamaço, e eu queria ler ele de novo. E ali são 7 livros em um só, né? Dá pra fazer mais de um por mês, porque eles são menores. Os Harry Potter, né, que estão ali. Eu tenho alguns livros do Dan Brown também. Dos que eu mais gostei dele foi Inferno. Foi um dos mais legais que eu li. E eu quero reler ele pra ver se é tão legal assim. O que eu gosto dele é que ele tem muita localização que dá pra procurar na vida real, porque existem as localizações dos livros dele. Então tu consegue entrar bem na história, visualizar o local, sabe? Esse tipo de coisa. Então assim... provavelmente começarei pelo mais difícil, que é Dostoiévski. Depois irei para Colleen Hoover, porque eu tenho que devolver o livro pra minha amiga. Então eu tenho que ler esse livro e devolver pra ela. Inclusive ela vai me emprestar depois o... é assim que acaba e é assim que começa, que ela tem os dois. Depois lerei Agatha Christie, porque é do tipo de livro que eu escrevo. Então assim, eu preciso ler mais. Eu preciso ler, por exemplo, Sherlock Holmes. Eu até tenho ele no Kindle, se eu não me engano. Eu tenho o primeiro, se eu não me engano, no Kindle. Então assim, eu tenho que ler. Eu tenho que ler mais e é uma das minhas metas pra este ano. Janeiro foi lançamento de livro e envia no correio e, assim, gente, muita coisa ao mesmo tempo. Então, só pra lembrar, meu livro tá à venda. Tá aqui na descrição o link da compra do físico e do Kindle. E no Kindle dá pra ler a prévia antes de ter certeza que tu vai comprar o físico ou o Kindle, né? Dá pra ter uma prévia da história por lá. E é isso, gente. Queria que vocês me contassem o que vocês acham de uma escritora que não lê. Começarei a ler em breve. E se vocês querem que eu faça, não é uma resenha, eu diria que é um diário de leitura pra cá, contando o que eu li naquele mês. Qual foi o livro que eu li? Meu irmão vai ficar muito feliz com esse vídeo, porque ele fala desde que eu comecei a escrever o meu primeiro livro que eu preciso ler. Só que, assim, pra mim não é uma coisa fácil. Eu vou me obrigar a fazer esse ano.
Então, se tu gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, segue lá no Instagram também, o link tá aqui na descrição. Se você se interessou pelo meu livro, quer saber um pouquinho mais, entra lá no Kindle que tem a descrição, tem sinopse, é só entrar lá, dá pra ler as primeiras páginas, e eu espero que vocês gostem do livro, e que vocês me deem dicas aqui também de livros que eu preciso ler, de livros que vocês gostariam que eu lesse. Então, muito obrigada por terem assistido tudo, espero que tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.